Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Covid-19, saúde mental nos atletas. Eu sei que o assunto de hoje não é nada agradável, tendo em vista o que está acontecendo no último ano. Eu estou gravando esse vídeo agora no começo de março e ontem tivemos o recorde de mortes. 1.910 pessoas infelizmente perderam a vida com essa doença terrível aí que nos assola. Pesquisas têm mostrado que as pessoas têm passado não só por problemas físicos devido à Covid-19, mas também por problemas psicológicos. Quais são? Então, o Brasil sempre foi considerado um dos países mais ansiosos do mundo. A Grande São Paulo, da onde estou falando, é considerada a região mais ansiosa do mundo. Isso antes da pandemia. Agora, com certeza, os números são muito maiores. Além da ansiedade, quais outros sintomas podem ocorrer nas pessoas durante esse período? O estresse pós-traumático seria uma variante da ansiedade, digamos assim, principalmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos, que perderam pessoas próximas, que de repente não conseguiram passar por um processo de luto adequadamente, que não conseguiram enterrar os seus mortos. Além disso, o que é comum, episódios depressivos, sintomas depressivos, melancolia, outros sentimentos como irritação, agressividade, impulsividade também é bem comum nesses momentos que são relatados aí pelas pesquisas que estão sendo realizadas, durante esse processo que a gente está vivendo. A sensação de impotência também é um dos fatores importantes que vem atrapalhando a saúde mental das pessoas. As pessoas que já tinham algum tipo de sintoma ou sinal relacionado à saúde mental, com o agravamento da pandemia, isso provavelmente se intensificou. Qualquer pessoa está sujeita a passar por momentos complicados e momentos difíceis durante esse processo. E os atletas, será que eles são imunes a esse tipo de situação? Será que o esporte é um fator protetivo para esse tipo de situação? Os atletas são pessoas que sentem, são pessoas comuns. São atletas em seu trabalho. Na realidade, são poucas modalidades que conseguiram criar uma bolha como a NBA criou nos Estados Unidos. Se for verificar isso no futebol nacional, na temporada passada isso não ocorreu. Ao contrário, várias equipes tiveram casos, tiveram muitas pessoas contaminadas, provavelmente contaminaram os atletas contaminados, contaminaram outros membros de suas famílias. Por mais controle que supostamente os clubes têm com relação ao cuidado com seus atletas, é difícil quando há um caso de que ele não se propague. Há estudos recentes que mostraram que os níveis de ansiedade em atletas também aumentaram durante a pandemia. Muitos atletas deixaram de treinar durante um período, sentiram falta, o corpo sentiu isso de alguma forma. Os cérebros dos atletas são diferentes, eles necessitam da prática esportiva, do treinamento com intensidade. Então isso teve uma repercussão fisiológica também, do ponto de vista emocional. Além disso, a preocupação com familiares, consigo mesmo. Vou pegar novamente o futebol como exemplo. A temporada 2020 acabou agora há poucas semanas, no final de fevereiro. E os atletas do futebol não tiveram férias, não tiveram nenhum período de descanso. E isso afeta também a saúde emocional e mental deles. Em que sentido? Todos nós precisamos de férias, de descanso. Quem não descansa adequadamente fica doente. A imunidade abaixa. Em um momento como esse, baixar a imunidade pode ser fatal também. A grande maioria dos torcedores são passionais, eles não vão pensar nisso na hora, de repente, de criticar um atleta que não tem se desempenhado adequadamente, digamos assim. Porque isso vai acontecer, o desempenho físico vai diminuir em muitos deles. E aí as críticas vão ocorrer naturalmente. Então, para essa categoria não está sendo fácil, com certeza. Isso não só no futebol profissional, mas também nos outros esportes. Eu peguei futebol como exemplo porque é a modalidade que é mais vista. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto por que os atletas não se manifestam de alguma forma. Talvez por medo de represálias do clube, da torcida, ou então simplesmente uma escolha por um comportamento de neutralidade política. Pouquíssimas pessoas do cenário do futebol nacional se manifestaram
durante a pandemia. Um exemplo recente foi o técnico do América Mineiro, Lisca Doido. Comentou que é um absurdo ter saído a tabela da Copa do Brasil, em que os times irão se deslocar pelo território nacional durante uma pandemia. Ele afirmou categoricamente que está com medo, que perdeu amigos. Talvez seja uma das únicas vozes lúcidas nesse momento. Ele cobrou das autoridades alguma providência. Ele cobrou das autoridades que pare o futebol. E eu concordo com o discurso dele. Eu sei que por trás de tudo isso tem negócios, tem entretenimento, não é simples, mas a gente tem que pensar nesse momento na vida das pessoas. Pegando esse gancho, eu também não sou a favor de que se realize os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou amante dos Jogos Olímpicos. Eu acho que é uma celebração mundial. Não só no Brasil, mas no mundo, a vacinação ainda está muito pequena. Recentemente, uma pesquisa no Japão mostrou que a população local não é mais a favor de que se realize os jogos dentro da capital. Estão com medo da contaminação, estão com medo de tantos atletas de vários lugares do mundo estarem numa Vila Olímpica. Cerca de 12 mil pessoas vão estar dentro de uma Vila Olímpica. Eu tenho colegas envolvidos com os Jogos Olímpicos que estarão possivelmente nas comissões técnicas de muitas seleções nacionais. A minha preocupação é com essas pessoas também. Eu sei que é o sonho, que é o trabalho árduo de muito tempo, mas sinceramente eu sou favorável ao cancelamento dos jogos. É claro, se eles ocorrerem eu vou torcer, vou assistir como sempre fiz nos últimos anos. Terá um risco muito elevado que ocorram Jogos Olímpicos, do ponto de vista sanitário principalmente. E os atletas de base em todo esse contexto, como é que será que eles estão? Populações de adolescentes e idosos são as que mais estão sofrendo com o isolamento, com todo o contexto da pandemia. Os adolescentes porque é uma época em que o contato social, que o grupo é muito importante para eles, para o desenvolvimento deles, e que sair de casa é importante para o desenvolvimento emocional, não poder estudar e treinar, também é um fator de desmotivação, é um fator que afeta a saúde mental dessa população. E tanto a escola quanto a prática esportiva podem ser fatores protetores para a saúde mental. Aqui no país, a grande maioria das modalidades esportivas de base não houveram competições. Então, um contingente muito grande de atletas nessa faixa etária ficaram ociosos de alguma forma durante um período do dia. A afetividade é uma das marcas do brasileiro. O brasileiro é um povo que abraça, que beija, que toca. E nesse momento de pandemia, a gente foi proibido de fazer isso. E essa é uma característica comum aos adolescentes. Eles se tocam, eles se abraçam, eles manifestam o afeto deles de alguma maneira através do gestual, através dos aspectos corporais. Então, diminuir esse contato também repercutiu negativamente nas emoções. Os fatores ambientais são muito importantes, influenciam diretamente o nosso comportamento. A gente está percebendo isso na prática. Um comportamento inadequado influencia outros comportamentos de outras pessoas. Esse último ano houve vários relatos de atletas com aumento de ansiedade, com crise graves de ansiedade, com crises de pânico, com aumento da compulsão alimentar. Jovens atletas que pegaram Covid ficaram com medo de morrer, com medo de contaminar seus parentes. Tinham uma culpa muito grande de repente, serem os causadores de alguma dor para suas famílias. Atletas jovens até tiveram ideação suicida, comportamento de automutilação. De uma maneira eu consegui orientar esses atletas, orientar esses pais. E os casos mais graves eu tive de encaminhar para outros profissionais, para um psicólogo clínico. Nem todos os atletas, suas famílias têm estrutura para conseguir pagar uma terapia, por exemplo. Elas têm que recorrer ao serviço público, ao SUS. E o SUS, infelizmente, a gente sabe que não dá conta dessa demanda. Nunca houve uma política pública e acesso fácil de saúde mental para toda a população brasileira. E nos últimos anos isso ficou ainda mais precarizado. Alguns jovens precisavam apenas que eu os escutasse. Isso já era mais importante. Outros precisavam que eu orientasse seus pais.
Nesse momento, todos nós, de alguma forma, estamos precisando ser ouvidos, estamos precisando desabafar, falar das nossas dores. Isso é muito importante para todos. E a gente tem aprendido duramente, durante esse processo de pandemia que estamos vivendo, que nós não estamos sozinhos, não vivemos sozinhos, precisamos das outras pessoas, nós precisamos de afeto, de carinho, nós precisamos de contato físico, nós somos um ser social. Ficou claro a importância da saúde mental para a população. O acesso à saúde mental é imprescindível como política pública no Brasil e no mundo. Durante o processo, nós ainda teremos muitos problemas relacionados a isso. E após, também teremos problemas relacionados a isso. Tanto para pessoas comuns, quanto para atletas de diferentes idades. Esse tabu de falar das emoções tem que acabar, não pode existir mais. Esse estigma tem que ser encerrado. Nós somos um ser único, que sente, que pensa, que se emociona tudo ao mesmo tempo. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde integralmente. E o que vai fazer com que a gente retorne às nossas atividades é a vacinação em massa, não tem outra saída. Gostou do conteúdo? Se gostou, curta, compartilha com os amigos. Um abraço e até a próxima.